Olá! Sabe uma coisa curiosa para a gente pensar junto? Por que será que conceitos tão fortes, tão poderosos como liberdade, sabedoria e até mesmo a ideia de revelação espiritual são quase sempre representados por figuras femininas? Pois é, hoje a gente vai fundo nessa tradição que é super fascinante e percorre culturas, filosofia e até textos sagrados. Essa é a grande questão, né? Essa associação que a gente vê em todo lugar na nossa cultura na verdade, revela muita coisa sobre como a gente enxerga o mundo e também as nossas maiores aspirações. Vamos investigar de onde vem essa simbologia toda. Bom, nosso caminho vai ser este aqui. Primeiro, a gente vai entender essa tradição do símbolo feminino. Depois, vamos conhecer de perto três figuras que são icônicas: a Liberdade, a Sofia e a Maria. Aí vamos comparar o que cada uma representa e, no final, refletir um pouco sobre de onde vem a luz que elas simbolizam. Então, a ideia de dar um rosto, e especificamente um rosto de mulher, a conceitos abstratos como justiça, sabedoria, liberdade, isso não é nada novo. É, na verdade, uma tradição simbólica muito antiga e poderosa que ajuda a gente a se conectar com esses ideais de um jeito mais, sabe, mais profundo, mais pessoal. E para entender bem essa tradição, vamos focar em três exemplos bem marcantes. Cada uma delas representa um tipo muito específico de luz, de conhecimento na nossa cultura ocidental: a Liberdade, Sofia e, por fim, Maria. Vamos começar com um símbolo que talvez seja o mais conhecido no mundo hoje em dia: a Estátua da Liberdade. Mas, além daquele tamanho todo imponente, o que ela realmente quer dizer pra gente? Olha só, ela não é só uma estátua qualquer. Ela é a personificação da Libertas, a deusa da liberdade lá dos romanos. E isso já conecta ela direto com uma tradição cultural que vem, de muito antes dela ser construída, essa tradição de dar forma humana aos nossos valores mais importantes. Para entender a estátua de verdade, a gente precisa meio que desmontar ela em partes. A tocha, a tábua, a coroa, nada disso está ali por acaso. Cada um desses elementos tem um significado bem específico e juntos eles contam uma história. A tocha que ela levanta, por exemplo, não é uma luz qualquer. Ela representa a iluminação que nasce da nossa própria mente, da nossa capacidade de pensar, de questionar, de descobrir. É a luz da razão em pessoa. Aí na outra mão, ela está segurando uma tábua. Aquilo ali simboliza a lei, os direitos, a justiça, que são os pilares que seguram uma sociedade livre. Afinal, liberdade sem uma base sólida não se sustenta, né? E para fechar, tem a coroa. Aqueles 7 raios não são só enfeite, não. Eles simbolizam as ideias de liberdade e de conhecimento se espalhando, se irradiando para os 7 continentes, com a ambição de iluminar o mundo todo. Então, o ponto central é este. Quando a gente junta todas essas peças, a Estátua da Liberdade vira tipo um manifesto do iluminismo. A mensagem dela é bem clara. A humanidade, usando a razão e a justiça, tem o poder de iluminar a si mesma e o mundo inteiro. Agora vamos mudar um pouco o foco. A gente sai dessa luz que é gerada pela razão humana e mergulha numa ideia bem mais antiga, mais espiritual, de sabedoria. A sabedoria personificada, como Sofia. A melhor forma de apresentar a Sofia é deixar que ela mesma fale com essa passagem do livro de Provérbios. Repare que ela não se apresenta como algo que foi criado, mas como alguém que já estava com Deus, desde o comecinho de tudo. O papel da Sofia é uma coisa cósmica. Ela não é só sábia, ela é a própria sabedoria de Deus. É a inteligência que coloca a ordem no universo e que, segundo a tradição, nos convida a entender essa ordem para poder viver em harmonia com ela. É muito importante entender isso. A sabedoria de Sofia, que vem do grego para sabedoria, é bem diferente da razão da liberdade. Não é um conhecimento que a gente busca e constrói, mas uma sabedoria que vem de uma fonte divina e que orienta, que dá um sentido para a vida. E continuando a nossa jornada, a gente vê como essa ideia de sabedoria divina fica ainda mais próxima, mais concreta. Ela deixa de ser só uma força no cosmos para entrar, de fato, na história da humanidade. Dentro da teologia cristã, Maria é vista como o tabernáculo da encarnação. Ou seja, ela é o ponto de encontro onde o Logos, a palavra, a sabedoria divina, se torna gente. O abstrato vira algo incrivelmente concreto nela. As características de Maria trazem um contraste enorme com a busca ativa da razão. Se a liberdade conquista a luz com a sua tocha,
A Maria, ela recebe a luz. A sabedoria aqui não é conquistada, mas acolhida, através da humildade, de uma abertura profunda ao divino. Bom, agora que já conhecemos as nossas 3 figuras, vamos colocar todas elas lado a lado. É aqui que os diferentes jeitos de entender a luz do conhecimento ficam super claros. Olha só essa comparação. O contraste é nítido. A liberdade representa a iluminação que nasce da gente, mesmo da humanidade. A Sofia é a sabedoria divina que organiza o cosmos. E a Maria é essa mesmíssima sabedoria, mas entrando na história humana. São 3 fontes de luz que são, na essência, bem diferentes. E essa comparação toda nos leva a um último contraste, que talvez seja o mais profundo e que está no coração da nossa análise. A diferença entre uma luz que a gente mesmo acende e uma luz que a gente recebe. O mundo moderno, que é perfeitamente simbolizado pela Estátua da Liberdade, adora construir monumentos para celebrar as próprias conquistas. A gente celebra nossa capacidade de entender, de construir e, acima de tudo, de sermos livres por nosso próprio mérito. E aqui está a diferença fundamental de perspectiva. De um lado, a luz da tocha da liberdade, um fogo que a humanidade acende na sua própria busca por conhecimento. Do outro lado, a tradição bíblica fala de uma luz que a gente não cria, mas que a gente recebe do alto, uma revelação. E para a gente terminar, fica aqui uma pergunta que expande ainda mais essa reflexão. Se essas figuras femininas que a gente viu hoje representam tipos diferentes de sabedoria, o que será que a gente aprenderia ao analisar outras figuras como Eva, Maria e Maria Madalena como se fossem momentos-chave na jornada da humanidade? Fica aí a reflexão.